Fluminense toma decisão. Final definida. Acabou a cota de estrangeiros e medida no estádio do Maracanã causa revolta ao público. Fala, rapaziada do BTB Esporte, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele você não vai perder nenhum conteúdo exclusivo na tela do nosso canal. E é claro, tratando-se desse vídeo do Flusão. Já apertou no botãozinho do inscrever-se? Também tem um botãozinho do like aqui do lado, é só apertar no joinha e compartilhar esse link para mais e mais torcedores do Fluminense para dar uma moral pro meu trabalho. Já fez tudo isso? Sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar do dia a dia do Tricolor. Vamos iniciar com a primeira informação, porque as finais do Campeonato Carioca estão decididas. As datas já foram publicadas dentro do calendário da Ferg, inclusive com as possibilidades de horário. A gente vai trazer tudo isso aqui porque o Fluminense está muito bem encaminhado para essa grande final do Cariocão de 2025. As decisões acontecerão no jogo de ida na quarta-feira, dia 12 de março, e o confronto de volta vai acontecer ou no sábado ou no domingo, tudo dependendo ali do desfile das escolas campeãs, né? O desfile das campeãs das escolas de samba, tudo vai depender junto com a cota de televisão, já que as empresas que têm o direito de transmissão também transmitem ali o show, que é o carnaval que está acontecendo na Cidade Maravilhosa. Então essa medida vai depender muito do horário que vai ser estipulado pelas TVs. Os horários dentro do calendário convêm junto com a data. Então, na quarta-feira, possivelmente, o jogo pode acontecer desde as 19 horas do horário de Brasília até as 21h30. Caso inverso, no final de semana, no jogo de volta. A partida deve acontecer às 16 horas ou às 17, dependendo desse calendário ali que bate junto com o desfile das campeões da escola de samba. Então, a gente tem que aguardar para ver qual medida vai ser tomada pela Ferg, mas a expectativa é que o jogo aconteça na quarta-feira, das 19 às 9h30, né? Lembrando, dia 12 de março, já está definido no calendário, e no jogo da volta, a partida ou no sábado ou no domingo, a bola deve rolar ali em torno de 16 a 17 horas da tarde, e o Flusão, muito provável que seja nessa grande final. Vamos só recapitular aqui rapidinho. O Fluminense goleou Volta Redonda no jogo de ida aqui no Maracanã por 4-0, como Volta Redonda terminou melhor do que o Fluminense dentro do calendário, ali dentro da tabela, né, da competição. Volta Redonda terminou em segundo, o Fluminense terminou em terceiro, a equipe acabou ali tendo seu jogo de volta na sua casa, né, que era o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira, no Estádio da Cidadania, na Cidade do Aço. Só que agora o Fluminense conseguiu encaminhar muito bem a sua classificação, com uma vitória com V maiúsculo, já que praticamente o Fluminense passou o carro ali no Volta Redonda, liquidando esse jogo de volta. E agora aguarda esse confronto entre Flamengo e Vasco, válido com o mando da equipe rubro-negra para definir quem vai para essa final. A primeira partida foi 1-0, gol do Bruno Henrique, então agora o Flusão assiste ali com a pipoquinha esse resultado entre Flamengo e Vasco para saber aí quem vai enfrentar o Fluminense. Já quero saber o seu palpite aqui nos comentários, deixa a sua opinião, quem vai enfrentar o Tricolor? Vai ser o Vasco, vai ser o Flamengo? Deixa aqui, porque tá praticamente caminhado. A gente vai falar sobre essa semana, o Fluminense tem uma decisão muito importante, inclusive há a possibilidade do Flusão vir para a partida de volta com um elenco reserva, um elenco misto, já que vai ter uma semana cansativa. Lembrando, o Fluminense embarca hoje, ainda hoje, rumo a Caxias do Sul, onde amanhã tem um confronto importantíssimo, válido pela Copa do Brasil, jogo esse eliminatório. Se perder, tá eliminado. Então o Fluminense tem que jogar aí com toda a vontade, com toda a raça, com todo o suor, para poder conquistar a sua classificação. Vamos prosseguir com o Giro de Notícias e falar sobre público revoltado no Maracanã. Não sei se você chegou a ver uma medida tomada pelos organizadores, o que eu acho ridículo, o que eu acho uma medida desastrosa, aonde agora no Maracanã os torcedores são obrigados a acompanhar a partida sentados. É isso mesmo, galera. Plaquinhas foram coladas em todas as cadeiras, pedindo para que os torcedores acompanhem o jogo sentados e apenas levantem no momento do gol. Para onde a gente vai, cara? Não tem nem o que comentar muito sobre isso, porque é uma vergonha, essa é a verdade, muito complicado. A gente tem como principal fator do futebol acontecer no mundo inteiro o público. E aí medidas vão ser tomadas para afastar o público. É muito difícil a gente concordar com alguma coisa disso, né? É muito complicado e assim, eles estão tentando elitizar cada vez mais o futebol, essa é a verdade. É um Yuri, é um setor caro, as pessoas pagam para beber, para comer, desculpa gente, é um estádio. E o principal objetivo não é comer, não é beber, é torcer. O público tá ali para torcer. E aí se o público não pode ficar em pé, não pode ter um conforto de poder acompanhar a partida de maneira a ser realmente um torcedor, vestir essa skin, vestir essa camisa,
não tem muito sentido para mim. Então, deixando aqui, eu sou totalmente contrário a essa medida do Maracanã, que agora, dentro do Maraca Mais, a galera só pode assistir o jogo sentado. O público no X, no Instagram, ficou muito revoltado, muitas ações ali publicadas por páginas do Fluminense, porque a galera quer poder acompanhar o jogo em pé, quer poder vibrar em pé, quer poder torcer, quer poder cantar uma música. Isso não está sendo permitido dentro dessas novas medidas aí dos administradores do Maracanã, e o Fluminense está envolvido dentro disso, né? O Fluminense e o Flamengo dentro dessa cota. Vamos falar agora um pouquinho sobre decisão tomada no Fluminense, exatamente, porque o Flusão definiu que vai agora priorizar e vai cercar os seus craques que estão vindo de Xerém. É isso mesmo, preste atenção para vocês entenderem qual é o objetivo. Eles querem resguardar os garotos que estão vindo de uma geração 07 muito vitoriosa. Eu vou ler toda essa nota aqui para você entender qual é o objetivo do Fluminense dentro disso, tá? Ele quer resguardar em relação ao artigo 18 do regulamento sobre o status e transferências dos jogadores do RSTJ, da FIFA, que permite que os jogadores assinem contratos aos 16 anos, mas não com prazo superior a 3 anos. A Lei Pelé, né, a lei de número 9.615, em seu artigo 29, estabeleceu que a entidade de prática desportiva formadora poderá firmar, né, o primeiro contrato com o atleta a partir dos 16 anos, cujo prazo não poderá ser superior a 5 anos. Então isso tem muito a ver com a Lei Geral do Esporte também. Então os jogadores têm que atingir ali a cota de 17 anos para poder assinar um contrato mais extenso com a instituição. Então o Fluminense faz um primeiro contrato profissional ali como jogador com 16, mas um contrato que não pode ser tão extenso, e depois ele faz um contrato maior com esses jogadores. O Fluminense está blindando esses garotos que estão subindo das divisões de base de Xerém, justamente para poder realizar boas vendas no futuro, igual fez com o André, igual fez com o Alexandre, igual fez ali com o Cauã Elias. Esse é o objetivo do Fluminense. Vou trazer aqui alguns nomes que já renovaram, alguns que vão renovar dentro dessa equipe do Fluminense. No momento, tá? O Wallace Davi, Isaac e Kevin Samuel tiveram seu contrato ampliado ao completarem 18 anos. Gustavo Félix, Caio Borges, Gorgulho e Riquelme Felipe são outros nomes que estão na fila e que devem assinar novos vínculos logo após fazer aniversário e alcançarem a maioridade. Então quem renovou é o Wallace Felipe, o Isaac e o Kevin Samuel, e na fila para renovar Gustavo Félix, Caio Borges, Gorgulho e Riquelme Felipe. Só lembrando que o Riquelme é essa prioridade, né? O jogador que tem sido usado nas últimas partidas, tem sido peça importante, inclusive o Riquelme Felipe, que faz aniversário em março. Então, durante esse mês aí, ele deve estender a sua renovação contratual. Tava só aguardando o Riquelme Felipe completar 18 anos para poder aí estender essa renovação de contrato, para não perder o garoto para uma equipe da Europa. Essa é a verdade, até porque o Riquelme Felipe é muito visado, o Isaac é muito visado, o Wallace Davi é muito visado, então o Fluminense tem que estar sempre resguardando esses jogadores, né? As renovações aos 18 anos, o Fluminense garante um tempo maior de contrato com os jovens, em que em 2024 conseguiram fazer um feito inédito pelo clube, tá? Essa geração, para vocês entenderem, galera, eles foram batizados, né, como a Esquadrilha 07. Eles venceram tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa do Brasil Sub-17 e se consolidaram como uma das gerações mais promissoras do Brasil. Então todos esses nomes aqui que estão sendo falados foram multicampeões com a camisa do Fluminense em períodos de divisão de base. Então por isso que o Flu tá fazendo esse resguardo. Então a decisão tá tomada. O Fluminense vai resguardar todos esses garotos inicialmente para fazer um contrato mais extenso e pensar em vendas depois. Diferente com algumas medidas que o Palmeiras, por exemplo, tomou com o Endrick. O Palmeiras pegou o Endrick e quis estender esse contrato com o Endrick quando ele já estava tendo esse contato com o Real Madrid. Então a venda aconteceu antes até mesmo do Endrick subir pro profissional. O Endrick já estava vendido pro Real. Mesma coisa com o Estevão. O Estevão teve apenas uma temporada no profissional, já estava encaminhado uma venda pro Chelsea, só que tinha que aguardar ele completar ali uma certa idade para poder fazer a sua viagem e a sua extensão de contrato. Então são medidas tomadas e o Fluminense está sempre de olho para não perder esses jogadores a preço de banana, para não perder esses jogadores num preço muito barato. O Fluminense segue ali respaldando, né, e resguardando todos esses jogadores em relação a essas vendas para a Europa, com renovações mais bem encaminhadas, renovações mais assertivas para poder estender esse tempo de contrato com os jogadores. Vamos falar um pouquinho também sobre cota de estrangeiros, porque o Fluminense atingiu a cota dentro de uma partida oficial para o Campeonato Brasileiro. E do que você está falando? A medida tomada pela Confederação Brasileira de Futebol agora muda o número de estrangeiros, que antes era permitido apenas 7 por partida, agora teremos 9. E o Fluminense atingiu essa cota. Não pode contratar mais ninguém, até mesmo em meados do ano, a não ser que venda algum estrangeiro.
Yuri, mas tem 9 estrangeiros? Sim, vamos dar uma olhada nessa lista? Fluminense já tem a contratação do Agustin Canóbio, uruguaio de 26 anos. Fluminense tem a contratação do Germancano, atacante de 37 anos. Tem a contratação do John Arias, né, colombiano, meia de 27 anos. O Kevin Serna, também colombiano, atacante de 28 anos. O Juan Freitas, argentino, zagueiro, né, zagueiro barra lateral esquerdo de 25 anos. O Joaquim Lavega, atacante de 20 anos, uruguaio. O Gabriel Fuentes, colombiano, lateral esquerdo de 28 anos. O Facundo Bernal, uruguaio, volante de 21 anos. E também o Rubem Lescano, que chegou agora, paraguaio, meio-campista de 21 anos. Então o Fluminense não pode fazer nenhuma contratação para colocar para jogo. Como assim? Vou te explicar. O Fluminense pode contratar mais estrangeiros, porém não pode colocar todos a campo. E dando uma olhada nessa lista aqui, todos acabam sendo muito importantes. Vamos dar uma olhada. O Canóbio hoje é titular no Fluminense. O Cano é titular no Fluminense. O Arias é titular no Fluminense. O Serna é peça utilizável. Inclusive estava de titular na primeira partida contra o Volta Redonda agora nesse final de semana. O Juan Freitas está sendo substituto imediato do Thiago Silva. O Joaquim Lavega, que ainda não estreou, vai mostrar aí no seu futebol para ganhar esse espaço. O Gabriel Fuentes, titular na posição. O Facundo Bernal é esse reserva imediato do primeiro volante do Fluminense. E o Rubem Lescano, que vai chegar para ser esse Paulo Henrique Ganso enquanto o Ganso estiver fora por conta do problema da miocardite. Então, o Fluminense tem muitos uruguaios, muitos colombianos, tem muitos argentinos dentro desse elenco, que vai tentando povoar-se junto com atletas sul-americanos, isso é normal, mas o Fluminense agora na janela de meio de ano vai ter que tomar uma medida, ou vai vender algum deles, ou não vai poder mais contratar ninguém de fora, apenas olhando a Europa, apenas olhando o futebol brasileiro, contratando jogadores brasileiros, tem que ser brasileiro para poder ser contratado. Então é isso, galera, vai chegando ao fim, mais um vídeo aqui na tela do BTB Esportes, agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, pedir para deixar o like, o comentário, o compartilhamento, também se inscrever no nosso canal. Dessa maneira, mais e mais torcedores vão saber que o BTB Esportes, todos os dias, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, traz esse giro informativo falando do Flusão para todo mundo que está nos acompanhando. Fechou? Galera, é isso. Muito obrigado por mais um vídeo. Para você que ficou até aqui, eu me chamo Yuri Duque. Nunca se esqueça, BTB Esportes em todos os lugares. Um forte abraço e tchau, tchau!